Central 98. Central 98. Bom dia, tá começando mais uma edição do Central 98 aqui na sua Rádio do Bem. Hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2020. É janeiro indo embora, já o tempo passando super rápido. E a gente começa a edição de número 1514 do Central 98, seu companheiro de todas as manhãs. Ontem, João Basílio trouxe aqui um caso, né? Que ele passou aí indo ao Detran, teve um problema com o despachante. Conta a história pra gente de novo, né, João Basílio? A gente vai ter uma entrevista aí pra poder explicar melhor os acontecimentos, esclarecer algumas dúvidas, muitos ouvintes participando. Faz um resgate aí pra gente do caso. Então, eu comentei um caso ocorrido anteontem. Eu tive no Detran da Gameleira, eu tive após o horário em que acontece a distribuição de senhas, que é até às 16 horas, por ter sido mal informado anteriormente por um funcionário do Detran, que falou que funcionava até às 5, mas enfim, cheguei às 4h10. Não havia como eu ser atendido mais, porque as senhas já tinham sido distribuídas, segundo me informou o funcionário, mas aí eu fui abordado por uma outra pessoa que brincou de empurrar o funcionário do Detran, pelo visto eles são amigos, para que o funcionário do Detran não presenciasse a proposta que ele me fez, que era de resolver, de dar um jeitinho para que eu fosse atendido mesmo depois do horário, pagando a quantia de R$60 por isso. E eu não concordei com a proposta, naturalmente, porque eu não concordo com o que me parece ser um tratamento diferenciado para o cidadão comum e para pessoas que trabalham lá. Quer dizer, se não pode atender ninguém, né? Por que alguém teria um acesso diferente dentro do Detran? Esse foi o meu questionamento. E se o Detran é conivente com isso, porque me parece errado e me parece que há sim uma conivência. E aí a gente recebeu o contato do Anderson Martins, que é presidente do Sindicato do Despachantes, aliás, a Associação Profissional dos Despachantes Documentalistas, e ele pediu para falar e dar o posicionamento da associação, e ele que está na linha com a gente agora. Bom dia, Anderson. Bom dia, João, bom dia, Paulo, bom dia a todos da rádio aí e bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio 98. Ontem nós tomamos esse conhecimento da sua live, né? Até porque nós somos ouvintes aí da sua rádio e existem algumas coisas que nós queríamos pontuar, né? Meu nome é Anderson Mateus, sou presidente da ADESDOC, Associação Profissional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas, devidamente credenciada junto ao Detran. No Estado de Minas, todo despachante tem que estar afiliado a uma entidade representativa e ele possuir credencial válida e crachá. Então, quando o João fala que foi abordado por um cidadão nas mediações ou pro lado de fora ali do Detran da Gameleira, salvo engano, até então parece que o João não o identificou como despachante, tá? As pessoas que não são despachantes devidamente credenciadas, aqui em Minas nós usamos o termo de piranha, né? E nós não somos coniventes com isso. Se há algum desvio de algum servidor do Detran em estar recebendo, estar praticando ato de corrupção, recebendo dinheiro ali, seja de quem for, de despachante ou de qualquer outra pessoa que não seja, está errado. Lembrando, João, que igual você falou, o atendimento ali na DRV, que é no Detran da Gameleira, ele se encerra às 16 horas para o cidadão, para o usuário. Já para o despachante que fica no setor de baixo, ele funciona até às 17 horas. Eu, como presidente e representante da classe, a gente vem combatendo, né, esse tipo de modalidade que chega assim aos nossos ouvidos desse desvio, né? E a gente queria muito uma resposta efetiva do diretor do Detran, do Dr. Cleison, né? Até mesmo do chefe de polícia e do Dr. Rafael, que é chefe da divisão ali do Gameleira, porque a gente não compactua com esse tipo de coisa. Lembrando, João, né, e os nossos ouvintes, ali no Detran da Gameleira nós temos ali a CADEPOL, nós temos o IML e a DRV. Ali
é uma região de segurança pública. E você vê várias pessoas tomando serviço como despachantes fossem naquela mediação. A DESDOC já fez um ofício lá em 2017, 18, para a gente combater esse tipo de coisa. E claro que tem que ser investigado se existe algum servidor público nessa modalidade, agilizando processos de cidadãos, de pessoas que não são despachantes, ou até mesmo do despachante, porque infelizmente na nossa atividade, porque o despachante não é uma profissão, é uma atividade, existem os bons e os maus, e nós queremos aqui defender os pais de famílias, os donos de empresa, aquelas pessoas que trabalham certos, né, tramitando seus documentos ali corretamente junto ao Detran e a Ciretrans e a DRV aqui do Gameleira. Anderson, só uma curiosidade, você falou, por exemplo, que vocês já tiveram algumas atitudes ali para impedir a ação dessas piranhas. Alô? Oi, tá me ouvindo? É Paulo Leite, tá me ouvindo? Oi, Anderson. Deixa eu fazer a pergunta agora. Tá me ouvindo, Anderson? Tô te ouvindo. Agora sim, eu tô no microfone do João Basílio. Meu microfone é que tá com problema mesmo. Prazer, Paulo. Opa, prazer é todo meu. Anderson, primeiro, obrigado pelo carinho, ser nosso ouvinte aí. A gente sempre agradece e tem sempre um carinho muito grande por aqueles que participam com a gente, também são os nossos ouvintes. Você falou de ações que vocês já tomaram com relação a coibir a ação das piranhas, dos zangões. Vocês têm algum mecanismo legal para tomar essas ações como representantes do sindicato, como aqueles que congregam essa categoria? Olha, sim, Paulo, a única entidade representativa que tem combatido isso assiduamente, e até mesmo no ano de 2018, a gente interveio junto ao GAECO, né? Mandamos um ofício. Hoje, o Ministério Público do Patrimônio Público, lá com o doutor Francisco, doutor Elizabeth, esqueci o nome da outra promotora, tem várias denúncias. Eu já mandei mais de 20 denúncias para a Corregedoria de Polícia, nunca recebi uma resposta, né? Recentemente a gente teve aí a operação, acho que Cataclisma, né? Que foi lá em Santa Luzia, não sei se aborda essa questão do despachante, mas a gente queria muito que as autoridades olhassem essa questão, sabe? Essa promiscuidade, né? Que existe. A gente quer trazer moralidade, né? Para nossa atividade, porque somos cidadãos, né? Representamos os nossos comitentes, que é você, né, Paulo, que é o João, que são os nossos ouvintes. E a gente não procura facilidade, não, a gente quer trabalhar com honestidade, entendeu? Porque o despachante não faz o documento de veículo na sua cozinha, não, Paulo, você sabe muito bem disso. Quem faz documento é o servidor, né? A gente teve no ano passado, salvo engano, lá em Sete Lagoas, a gente teve lá, foi um jornal que publicou que um despachante estaria tramitando documento junto àquela Ciretrans, pagando a metade das taxas de transferências. E foi descoberto que a pessoa nunca foi despachante e tinha livre acesso à delegacia de Sete Lagoas. Ele usava um CNPJ de locadora, porque toda locadora paga taxa pela metade. E como que um servidor, um policial civil não detectou isso? Depois de um rombo imenso junto à Secretaria da Fazenda, é que se foi correr atrás e ver que não era um despachante. Então, Paulo, desconfiamos, suspeitamos que há conivência assim de servidores e a gente trabalha contra isso, né? Os mecanismos são os vários ofícios, né? Que se você quiser marcar ao vivo, eu levo isso tudo aí, mas infelizmente a gente não tem uma pronta resposta. Tivemos no ano passado 2 audiências públicas provocadas pela ADESDOC, Associação de Despachantes, né? Junto com o Sargento Rodrigues, lá na Comissão de Segurança Pública, contra o cartel de fábrica de placas, onde envolve também a questão ali, contrapartes e coisa e tal. Então, assim, é um grito que o despachante dá às autoridades, né? E agradecemos muito a 98 por abrir esse espaço e a gente poder expor o que está acontecendo, porque a gente quer a moralidade, a gente quer dar entrada no nosso documento, ele tem um horário de sair, a gente não quer que o despachante X tenha prioridade sobre o despachante Y, entendeu? A gente quer trabalhar a coisa certa, correta, né, Paulo? Então, esses são os nossos mecanismos que a gente usa, são os vários ofícios, né, que a ADESDOC, que é a Associação dos Despachantes, vem lutando aí
contra vários desvios aí, até mesmo dessas pessoas que se passam como se despachantes fossem e não são. Ô Anderson, quem é o João Henrique do Vale? Tudo bom dia? Bom dia, João. Pra gente finalizar rapidamente, é só pra você falar assim, como que as pessoas podem identificar se esse despachante é sindicalizado, é legal? Só pra gente finalizar aí rapidinho. Tá. Todo despachante, ele deve possuir uma credencial, e essa credencial tem que estar com vencimento válido. Exemplo, eu sou corretor de imóveis, eu tenho minha carteira do CRES, tá? No caso, como despachante não é uma profissão e é uma atividade, e a lei 18.037 estadual de 2009 fala que despachante é aquele associado a uma entidade, né? Lá no site do Detran, parceiros, são 7 entidades. Então, se você quer saber se a pessoa é despachante, pede ele a credencial dele, e ela tem que estar válida, senão não é despachante, exercício ilegal, né? E tem que chamar a polícia e combater isso aí. Anderson, agradecer demais sua participação aqui no Central 98, falar um pouquinho para a nossa audiência, agradecer também a audiência de vocês aqui na programação. Sim. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom dia para você. Bom dia, fiquem com Deus. Tchau. A gente conversou aí com o Anderson Matheus, presidente do Sindicato dos Despachantes, para esclarecer a questão levantada ontem pelo João Basílio. Exatamente. Só para deixar claro, obviamente ontem em nenhum momento houve generalização com relação à categoria de despachantes e, de fato, a gente que é leigo entende que todas as pessoas que estão ali oferecendo serviço são ou atuam como despachantes, né? Aí legalmente, ou né, sindicalizadamente ou não. Então, claro que a gente precisa separar o joio do trigo, assim como em qualquer categoria, né? Mais cedo aqui, eu critiquei um colega jornalista da Folha de São Paulo pelo equívoco, pelo erro na ilustração lá da dupla sertaneja, e a gente precisa estar atento em qualquer âmbito profissional para de fato regularizar. E aí fica mais do que nunca convidada a direção do Detran para se manifestar a respeito, né? Porque segundo as palavras do próprio Anderson Matheus, sim, há irregularidades, sim, o Detran vem sendo acionado para atuar com relação a isso, e os nossos ouvintes também comprovando isso, ontem e hoje, muita gente relatando ofertas que recebeu, ofertas ilícitas, um dos ouvintes aqui falando, olha, passei com o carro lá, e ele foi bombado na vistoria, saí com o carro, uma pessoa se ofereceu para entrar com o carro dirigindo como se fosse dela, um profissional que atua por lá, e aí o carro passou na vistoria, o mesmo carro que tinha sido bombado 10 minutos antes. Então tem coisa para ser vista aí, convidadíssimo o Detran para se manifestar a respeito. Microfones abertos para o Detran MG.